aguardar, temos uma palestra que será feita pelo professor Ari Costa, né? Conhecendo e usando o índice de maturidade para a indústria 4.0. Professor Ari Costa, do MIT, IMT. Bom, podemos já iniciar? Bom dia, professor. Bom dia a todos. É do IMT, não é do MIT. Instituto de Tecnologia. Tudo bem? Tudo bem. É uma honra estar aqui, compartilhar com vocês. Agradeço aí o Paulo, o Castelo Branco, o Enio, o convite. E é sempre muito bom falar do assunto e tentar desmitificar algumas coisas e ver se a gente leva as indústrias a uma melhor competitividade através da produtividade aqui no Brasil, né? É uma viagem de 30 minutos, então pode ser que a gente não consiga abordar com profundidade todo o assunto. É um assunto que a gente está se dedicando há algum tempo lá, no IMT, na Mauá, né? Principalmente no Centro de Pesquisa, onde eu sou pesquisador do Núcleo de Sistemas Produtivos Inteligentes. É muito legal ter escutado o que o Alexandre falou. A gente tem uma fábrica conceito lá, com alguns centros de usinagem, e que a gente usa diversas das ferramentas que ele mostrou aí, né? É muito, muito legal poder já mostrar para os novos engenheiros, já faz alguns anos, 2 ou 3, em que a gente já faz isso para que os conceitos da indústria 4.0 já saiam na formação dos engenheiros aí do futuro, tá? O índice de maturidade da indústria 4.0 foi uma evolução que aconteceu, uma proposta feita pela Alemanha, e aconteceu a partir de 2011, quando pela primeira vez o assunto e o nome indústria 4.0 foi aventado, né? Já em 2011 foi lançado um documento dos sistemas cyberfísicos ou físicos cibernéticos, né, que são a base do conceito da 4.0 e decorrem das tecnologias habilitadoras ou das tecnologias impulsionadoras da quarta revolução industrial, né? Então, vamos dar uma viajada aqui, porque entrar na indústria 4.0 e prosseguir é uma viagem, é uma jornada, né? E a gente tem que saber o que coloca nessa mochila para essa jornada, o que a gente vai levar, né? É uma jornada meio do inesperado também, porque o futuro, logo ali, depende de tecnologias que estão ainda sendo amadurecidas para que todo o conceito seja implementado, né? Para que os sistemas sejam auto-organizáveis e autônomos. E antes disso, tem capacidade preditiva, né? E em 2013, né, essa declaração de onde estava a Alemanha, né, parece, a gente lendo, parece que a gente poderia fazer essa declaração para o Brasil, é a mesma, né? Que os processos ainda são estáticos, implementados por meio de sistemas de software inflexíveis. O Alexandre abordou agora há pouco que estamos mudando isso, né? Mas também não podemos substituir isso do dia para a noite. Isso tem que ser uma jornada, tem que ser gradual, né? Mesmo porque as empresas têm que continuar operando e dando resultados, né? Então, o primeiro passo, na verdade, é você substituir sistemas antigos com atualizações. E o segundo, o desafio, e aí eu quero ressaltar com muita ênfase, a indústria 4.0 não foi feita para os líderes de tecnologia. A indústria 4.0 foi focada na pequena e média empresa, porque, como a gente vai ver em seguida, a definição de indústria 4.0 está calcada nas redes de valor. E as redes de valor não prescindem das pequenas e médias empresas. Aliás, as maiores redes de valor são as das pequenas e médias empresas. Então, a gente tem que ter esse olhar. Os líderes têm uma certa responsabilidade pelas cadeias de valor e devem fazer com que os pequenos possam também ser agregados nessas redes de valor com a tecnologia necessária. Antes de falar sobre dos componentes centrais da indústria 4.0,
eu quero dizer que definições que são usadas para 4.0 e mudar um pouco a compreensão. A indústria 4.0 é, antes de tudo, um modelo de negócio. É um modelo de negócio dual. Dual por quê? Primeiro, é um modelo de negócio estratégico para a Alemanha. Ele foi proposto como isso. Ele é dual por quê? Ele, sendo implementado na Alemanha, ele mantém a competitividade alemã, e essa é a declaração feita no documento original, podendo pagar os salários dos trabalhadores alemães e continuarem competitivos. Em sendo competitivos e sendo fornecedores dessa tecnologia, essa tecnologia pode ser exportada. Então, é um modelo de negócio dual, né? Vocês dêem uma olhada que esse é mais ou menos o caminho, a jornada que a Alemanha delineou para 4.0. Né? Começou em 2015, um pouquinho antes, mas 2015 foi estabelecida, e ela tem uma duração de 20 anos, para que em 2035 as indústrias sejam 4.0 by design, ou seja, nasçam 4.0. E tem todo um caminho que tem as 5 dimensões. Né? A primeira é a integração horizontal, a segunda é uma consistência de engenharia, a terceira integração vertical. Né? Aí entra os aspectos técnicos sociais, né? Técnicos sociais, e por último, as tecnologias emergentes que estão chegando, que vão viabilizar as coisas a partir de 2022, 2023, 2024. E muitas das coisas que são necessárias para que os conceitos de 4.0 sejam implementados estão em maturação, ou são tecnologias emergentes, por exemplo, programação em linguagem natural, ou comando por gestos e assim por diante, né? Ou comando por visão. Né? Então, a gente tem que olhar isso como sendo uma viagem que as coisas, nas paradas, as tecnologias embarcarão para que permitam que a gente vá para o próximo estágio. Né? Então, fica bem claro, a indústria 4.0 não se vende um pacote para transformar ninguém em 4.0. A indústria 4.0 é um processo incremental, com implementações específicas, não se faz tudo de uma vez. E, principalmente, só vale fazer aquilo que tem um benefício, que cria valor e que dê retorno o mais rápido possível em cada passo que se anda. Porque assim eu consigo me autofinanciar para a minha transformação digital. Né? Então, eu me adapto, fico mais competitivo, invisto em alguma coisa, fico mais competitivo. Então, é essa a ideia, né? de um círculo virtuoso. E está baseada nesse processo de adaptação corporativa. Todo evento, qualquer que seja o evento, previsto ou não previsto, a entrega de uma ordem de fabricação é um evento, né? E a quebra de uma máquina é um evento. Todo evento tem 4 latências. As tecnologias têm que ser capazes de diminuir essas latências, ou seja, a tomada de decisão em tempo real, a adaptação ao evento o mais rápido possível, faz com que essas latências diminuam e eu agrego mais valor. Então, os benefícios e o valor da adaptação consiste em diminuir as latências. Né? E isso requer que, primeiro, as empresas sejam ágeis. E, segundo, elas comecem a ter a capacidade de reagir com tomada de decisão em tempo real e, futuramente, de prever as reações em tempo real. Né? Está aqui uma animação, né? Diminuindo a primeira latência com aquelas tecnologias, integração vertical, a segunda latência, com o sistema de apoio à decisão, a terceira latência com análise de Big Data e aprendizagem de máquina, e a última com a capacidade real, integração de sistemas. Ou seja, a gente quer empurrar os tempos para a esquerda e usar a tecnologia para que a distância entre o evento e as contramedidas em vigor seja a mínima possível.
Essa é o modo de operação para a indústria 4.0. E aí a gente vai começar a nossa viagem. Estão aqui, né? Notem que começa da direita para a esquerda, e essas são as tecnologias que usamos para que cada coisa possa acontecer. E tem outra coisa que não tem um método padrão, não tem uma padronização. Cada empresa usará os conceitos, usará o índice de maturidade para descobrir onde ela está e qual é o seu, digamos, o estado atual e qual o seu estado-alvo, onde ela pode chegar, com o que ela enxerga do futuro. Dentro da jornada, que terá 6 passos, que a gente vai ver em seguida, cada empresa tem que fazer a sua análise e seu plano, o seu roteiro. A decisão deve ser tomada sempre com base nos benefícios e no valor agregado, mas o conselho, ou seja, não é bem um conselho, é uma necessidade, não pergunta se deve começar. Comece, pense grande, comece pequeno, mas pense grande, pense num futuro. O teu concorrente estará pensando e, muito provavelmente, quem não se adaptar ou não começar a se adaptar, corre sério risco de ser varrido do mercado. Bom, e, obviamente, a avaliação do índice mostrará quais são as virtudes da empresa e quais são as carências, e a decisão estratégica é que benefícios eu vou ter em determinadas ações. E esse é o caminho, essa é a rota que tem que ser traçada. Você pode ter diversos casos, mas aquele que tem o maior potencial no menor tempo é o que deve ser implantado. Nós temos que gerar motivação, e temos que gerar motivação de 2 maneiras, mostrando que isso funciona e mostrando que dá dinheiro, que tem retorno. Portanto, o delineamento de um piloto é importantíssimo, por outros motivos. E aí eu posso falar da segunda definição da indústria 4.0. A indústria 4.0 é uma cultura de dados, tomada de decisão baseada em dados. Dados de quem? Dados de onde contextualizados de onde eles possam vir, de seres humanos, equipamentos, sistemas, mercado. Né? Então, eu tenho que tomar minha decisão em tempo real baseada em dados. E o intuito, obviamente, é fazer esse roteiro digital para áreas relevantes, abordagem passo a passo e redução do risco de investimento. Né? O roteiro ajuda as empresas a entenderem a importância de desenvolver uma estratégia digital comum para todo o negócio. Por isso, tem que começar com o piloto, tem que ter uma prova de conceito e tem que ser uma estratégia que seja aceita pela organização. Né? Vou apresentar essas 2 maneiras, e aqui está a jornada. Vejam que a jornada tem 6 etapas e que as 2 primeiras é puramente, não vou dizer puramente, mas é a digitalização. A partir da 3ª etapa é que a gente pode dizer que entrou na 4.0. E eu vou mostrar logo à frente o que está acontecendo na Alemanha, né? E aí a gente vai poder entender o que pode acontecer no Brasil. Veja que eu acrescentei um estágio 0 que é muito importante. É o estágio que exige um lean thinking, um gerenciamento lean, um gerenciamento enxuto e um pensamento enxuto e, obviamente, um lean manufacturing. Você tem que preparar a sua casa, limpar o seu quintal, acertar tudo que está certo, tudo que você pode acertar, que esteja atrapalhando a empresa, que seja um desperdício, né? Um dos desperdícios do Lean, antes de entrar nas fases. A primeira fase é a capacidade de você
adquirir dados dentro da sistema produtivo, né? Na segunda, é a conectividade, como é que eu faço esses dados chegarem nos sistemas. Na terceira é como eu enxergo esses dados. Então, as duas primeiras tratam simplesmente de você gerar dados e, importantíssimo, com uma única fonte de verdade, né? Quando não se tem essa única fonte, cada um tem a sua planilha, cada um tem os seus dados. É importante que as bases sejam unificadas e que esses dados cheguem contextualizados para a esfera corporativa. A partir do estágio 3, que é visibilidade, e aí está a grande diferença da 4.0, que o Alexandre abordou bem, é a criação de uma sombra digital. A criação de uma sombra digital para uma máquina, para um processo, para uma operação qualquer, seja em qualquer lugar da empresa, né? Seja como o Alexandre mostrou, seja lá na ferramenta, seja lá na virtualização da peça ou na virtualização do processo de usinagem. E aqui está o grande passaporte. Você vai virtualizar os processos que vão te dar retorno. Ninguém vai virtualizar a empresa inteira. Ninguém fez isso, ninguém fará isso num horizonte ainda não visto. Mas esse é o caminho, começar por aqueles processos que te deem retorno, né? No momento em que eu faço isso, eu consigo sincronizar o meu mundo virtual com o meu mundo físico e eu consigo ter visibilidade em tempo real do que está acontecendo. A partir daí, quando eu começo a ter dados, visualizar e consigo fazer simulações, eu estou tendo transparência. Então, eu simulo antes de tomar a decisão, ou o sistema simula para mim. Aprendendo com diversas simulações dos dados internos, em cima de um modelo virtual, e aprendendo dos dados externos e da interação entre humanos e máquinas, eu começo a ter a capacidade de simular eventos no futuro e tomar a decisão para um evento no presente e tomar a melhor decisão com base em simulações que me veem no futuro. Aí eu terei capacidade preditiva. O sistema aprendendo, aí entra machine learning, inteligência artificial, aprendendo as decisões, eu delego ao sistema as decisões que eu tenho certeza que não tem risco e que ele já aprendeu como reagir. E aí eu estarei na adaptabilidade, né? É como diz o Eric Brynjolfsson. Nós falamos, vou voltar um instantinho aqui, lá em cima vocês veem, vocês veem ali em cima as 4 revoluções. Na primeira, a mecanicista causou o êxodo rural. A segunda, com a eletricidade, num matador em Cincinnati, foi onde começou, criou a classe média. A terceira, com a informação, criou um mundo plano, com essa comunicação que a gente tem com todo o planeta em tempo real, onde quer que estejam. E a última, o que trará? Trará a fusão dos mundos físico, digital e biológico. Aí a gente tem que se acostumar. As interações serão diferentes, né? Então, as plataformas imersivas e as interações entre os 3 mundos farão parte da rotina. E aí, o Eric Brynjolfsson disse que o que está acontecendo agora é que todas as outras revoluções liberaram a nossos braços e essa vai liberar nosso cérebro. Tá? Tem aqui um plano para a jornada, esse material vai ficar disponível. Tem ali o Mineirês, né? Preciso saber onde eu estou, que é o estado atual, onde eu vou, qual é o estado-alvo e como, né? E a gente vai falar um pouquinho agora do qual é o design do modelo para 4.0, né? Veja, o índice de maturidade supõe que uma estrutura corporativa tem 4 áreas estruturais: sistema de informação, recursos, cultura e estrutura organizacional. Esse alvo que vocês estão vendo são do centro para a borda, os estágios, a jornada, né? Então, a primeira avaliação que se faz, quais são as competências da empresa para negócio, para a indústria 4.0 e para negócio.
Ou seja, como eu estou em cada uma dessas áreas, sistemas de informação, recursos, estrutura organizacional e cultura, em relação aos conceitos da 4.0. Né? Segundo, eu tenho que avaliar essas áreas em todas as operações, desenvolvimento de produto, ou desenvolvimento em geral, produção e seus processos, né? Logística, serviços e marketing e vendas. Então, eu tenho que entender como aquelas áreas estruturais estão dentro de cada função. Obviamente, a escolha é sempre começar por onde se faz o resultado da empresa, pela produção. Mas, começando por aí, a aplicação do conceito tem que ser transbordar para as outras áreas, né? Isso desenvolve-se, então, uma série de perguntas, questionários que vão mostrar onde é que cada lugar, que cada processo, ou cada seção, ou cada área funcional está dentro da indústria, em relação aos conceitos da 4.0. Né? Aqui um pouquinho melhor para vocês darem uma olhada, né? Cada área é sempre norteada, cada área é sempre norteada por 2 princípios, né? E a gente analisa esses 2 princípios de 1 até 6. Né? Então, 4 áreas com 2 princípios são 8 princípios que devem ser aportados para se ter a maturidade. Né? Na área de recursos, 2 princípios são competência digital e comunicação estruturada. Né? Não vou detalhar cada um, né? Cada um tem algumas dimensões. Por exemplo, a competência digital, só para exemplificar, tem 3 dimensões: providenciar competências digitais, aquisição automática de dados e pré-processamento local. Né? Na área de sistema de informações, eu tenho 2 princípios: integração dos sistemas e processamento da informação de autoaprendizado. E aqui está outro ponto central da indústria 4.0. A gente já viu que tem um modelo virtual, já viu que é um modelo de negócio. Aqui, a gente tem que aprender com os dados. Aqui, a cultura de dados está aqui nesse princípio. Né? Então, são dados de autoaprendizado. Quem? Autoaprendizado para os seres humanos, para as máquinas, para os sistemas. A terceira é a estrutura organizacional, e também uma nova visão da estrutura, uma estrutura orgânica, que requer que as empresas sejam ágeis, a metodologia ágil é importante, né? Que as equipes sejam flexíveis ou autoformáveis, dependendo do problema. Quem resolve o problema é quem sabe resolver, não é o departamento onde apareceu. Não interessa onde esteja alocada a pessoa que tem o conhecimento. As equipes se organizam para resolver o problema, não importa de onde venham os seus componentes. Né? E uma colaboração dinâmica nas cadeias de valor. É a quarta coisa que devia estar sempre sendo perguntada. Estou fazendo isso por quê? Porque eu estou com foco nos benefícios ao cliente. E o foco no benefício ao cliente não é só dentro da empresa, não é dentro da cadeia de valor. Portanto, eu começo a 4.0 dentro da empresa, mas a indústria 4.0 só existe na cadeia de valor, e por isso eu preciso da cooperação dentro da cadeia de valor. E, por último, a cultura, em que aí é um passo muito importante. Eu tenho que estar disposto, eu tenho que estar apto, alerta para moldar a mudança. Veja, é um pouco diferente do que a gente faz. A gente não introduz uma mudança, a gente molda a mudança que existe para a cultura da empresa. Transforma a mudança de maneira que, dentro da empresa, a mudança seja a mais eficiente possível. Né? E do lado esquerdo tem a colaboração social, onde algumas coisas mudam muito quando o estilo de liderança passa a ser mais democrático e a comunicação aberta. Os problemas se resolvem mais fácil, as pessoas são mais colaborativas e acaba havendo confiança nos processos, no sistema de informação. Né? Então, vou dar um exemplo rapidinho, né? Na área de cultura, disposição para mudança, uma das dimensões é reconhecer o valor dos erros. Vamos aplicar aí no verdinho, num dos processos da produção. Um exemplo é desenvolver essas perguntas. São 6 estágios, cada uma representa um estágio, dependendo de onde se coloca a resposta,
a sensação de onde está a análise de onde, em que nível está essa dimensão naquele processo. Veja, isso não é tão simples, aqui parece muito simples. A VDI na Alemanha e o IMT também trabalhou, a gente está trabalhando quase um ano nisso, desenvolvemos questionários muito precisos, né, em que tem mais de 300 perguntas, né? Não é mais perguntas, a gente fazer perguntas, a gente já coloca o respondente numa situação de questionado, né? Na verdade, é muito melhor quando a gente cria cenas para cada uma das coisas e pergunta em que cena que a pessoa está se colocando, qual o comportamento dela naquela cena. Isso tem resultado em avaliações muito mais precisas, né? Feito isso, eu coloco isso naquele alvo e vejo em que estágio cada um está, certo? Aqui foram feitas 3 avaliações, e na primeira figura da esquerda acima, e eu vejo qual é o mínimo, tá? Então, aquela linha pontilhada verde me diz como que eu estou nas 4 áreas, né? A área que está mais à frente é sistema de informação. Então, eu sei, o verde é o meu estado atual, e o azul é o máximo que eu posso chegar, porque a gente vai ver em seguida, nós devemos fazer com que a empresa se equilibre, ou aquele processo, ou aquilo que eu estou analisando, que todas as 4 áreas estruturais sejam iguais para depois fazer o avanço, né? E ao analisar isso, a gente descobre que diversas ações têm potencial, algumas delas demoram mais ou menos, e eu tenho que escolher aqui, entre essas 17 que estão mostradas aqui, qual aqui dá melhor retorno. Será que é melhor fazer a 15, a 2 ou a 17? Isso é uma decisão que tem que ser tomada em conjunto e, obviamente, dependendo dos recursos que se tem, do que se deve investir e qual o retorno, né? Sempre assim. E faça um piloto com aquela que der o maior retorno, porque eu motivo, ensino e eu mostro que funciona, né? Eu quero mostrar para vocês, aqui é uma análise feita, isso é um caso real, de uma empresa, e aqui estão, nesses 8 segmentos de círculo, dá para perceber que a empresa está um pouco atrasada em sistema de informação e aqui na cultura, na colaboração social e na integração de sistemas, né? Na verdade, no sistema de informação, ela está tanto no processamento como na integração. É aqui que eu tenho que atuar para chegar no próximo estágio. Onde eu posso chegar com essa empresa? Posso chegar naquele círculo verde. Esse é o plano, é aqui que eu tenho que fazer o plano, né? E, obviamente, nessas 2 áreas, eu vou descobrir quais são as ações que eu tenho que tomar. Um workshop de 2 dias, bem dirigido por um profissional que entenda o conceito, e escolhe-se quais são as ações que vão ser feitas, faça um plano de ação dependendo dos recursos e do retorno que se espera. No começo é melhor fazer um só, e depois, sim, aprende-se e propaga, né? E, por último, aqueles questionários, rapidinho isso aqui, os questionários que estão, que foram avaliados, podem ser colocados no dashboard. Os dashboards podem ser conectados com os indicadores de classe mundial, OEE, né? World Class Index, e eu posso descobrir se esses indicadores estão me movendo, por exemplo, aí no caso do nível 2 para o nível 4, né? Então, é importante eu ter em tempo real esse caminho, essa meta para cada uma das ações que estou fazendo, tá? Eu vou deixar com vocês aqui um survey feito pela VDI aqui, baseado no que foi feito na Alemanha, né? Quais são as dicas, né, para se fazer isso. Também mostrar o que interessa em cada um dos estágios, né? O primeiro é a otimização da eficiência operacional. E vejam, no teto das casinhas aí é o ganho, tem sempre ter rentabilidade. Então, quanto mais eu ando para a direita, mais as decisões passam para os sistemas, eu tenho mais suporte para tomar a decisão em tempo real, os retornos começam a ficar maiores e o sistema
começa a trocar mais informações, os sistemas, as máquinas, os recursos começam a ficar mais adaptáveis, ou seja, mais inteligentes, né? Eu vou deixar vocês aqui, né? E isso daqui eu quero mostrar para vocês agora um survey que foi feito na Alemanha com 70 empresas em abril de 2020. Eu faço questão de frisar, são 70 empresas alemãs. Saiu o resultado em abril de 2020. Vejam, a maturidade da indústria vai de 1 até 6. O melhor índice da Alemanha foi 2,9. Né? Ou seja, estamos todos começando essa jornada. A diferença, como o Alexandre citou, pode ser no parque industrial. Acho que a idade média das máquinas na Alemanha são, acho que, de 10 a 12 anos mais nova do que o parque industrial brasileiro. Por isso que é importante a gente dar conectividade, ensinar as máquinas a falar ao mesmo tempo que a gente introduz sistemas e máquinas novas. Não se pode descartar o ativo, né? Eu tenho só que tirar a âncora do passado, eu tenho que ensinar as máquinas a dar a informação com sensores que são muito baratos, né? Então, comece nisso, né? E aqui a surpresa é o seguinte, das 70 empresas, 80% ainda não entrou na indústria 4.0 na Alemanha. 16% ainda está lidando em como tirar os dados da produção. Apenas 4% conseguiram fazer modelos virtuais que estejam funcionando conforme isso. Não há ninguém, em abril de 2020 não havia, não deve haver hoje também, nas fases de transparência, onde eu já consigo colocar um gêmeo digital olhando para o mundo, não há ninguém com capacidade preditiva plena, só em alguns processos, e nenhum sistema adaptável. Isso é na Alemanha, não é no Brasil. E outra lição, quem não arredondou a pelota, digamos assim, não colocou todas as áreas estruturais no mesmo patamar para depois evoluir, se atrasou. Os retardatários aqui da esquerda. Quem fez mais ou menos está no meio, mas quem resolveu fazer homogeneizar todas as áreas se lançou para frente, são os líderes. Então, esses conseguiram de 3 até 3,8 em alguns processos, né? Então, é importante, vai começar, vejam as carências e, primeiro, façam um balanço, balanceiem a empresa, né? E eu, para finalizar aqui em alguns minutos, quais são os próximos passos, né? Que a gente vê. É uma empresa ágil, recursos auto-organizáveis, ou seja, a linha de produção se adapta ao produto que chega, né? E a comunicação entre as coisas, aí a importância da IoT, inteligência artificial, blockchain, será feita através de ou linguagem natural, ou de visualização, ou de impressões digitais, de maneira que os sistemas compreendam uns aos outros, compreendam os humanos e se auto-organizem para fabricar os produtos. Lá no Instituto Maior Tecnologia, nós temos uma linha de produção que faz 3 produtos diferentes e a fábrica se adapta dependendo do produto que vai ser feito. É incipiente, mas já é um experimento nesse sentido. As organizações do futuro trabalharão dessa maneira, sem nada fixo no chão. Obviamente, algumas coisas serão fixas, né? Daí, por exemplo, o que o Alexandre falou, sistemas zero point são imprescindíveis para esse tipo de coisa, porque eu preciso de uma referência absoluta para os robôs e para os sistemas de manipulação, né? Eu tenho que ensinar todos os componentes a se comunicar na indústria 4.0. É o que a gente chama de esfera administrativa, né? Cada coisa, através da IoT, tem que ser identificada no mundo digital, tem que ser identificada em que processos estão inseridas, que funções ela tem, que dados ela precisa ou transmite, e que tipo de comunicação ela consegue aceitar. A interface da digitalização vai me transportar essa coisa que está na esfera administrativa, modelada, virtualizada, para a sua ação, perdão, em tempo real. Ou seja, eu tenho que colocar todas as coisas se comunicando com 4.0. Eu estou migrando de um sistema... Um instantinho só, pessoal, desculpe.
que é baseado em documentos, para um sistema baseado em modelos, de modelos virtuais. E o Alexandre enfatizou muito bem isso, é muito legal que já esteja acontecendo isso em diversas indústrias. Então, é o modelo que vai me dizer o que fazer e não o documento, porque o documento é uma fotografia, o modelo é uma coisa dinâmica, é um filme, e é um filme que ainda pode prever o futuro. Novas interações entre humanos, organizações e tecnologias começam a acontecer por plataformas imersivas, por experiências de usuário, por interface de usuário, e isso vai trazer mudança nas interações. Há uma sensação de que a pandemia deu uma agilizada nisso, né? Aquilo que ia demorar um pouco para a gente se acostumar, a gente acabou se acostumando mais rapidamente, e até nesse sentido, se eu posso dizer que houve um benefício, esse benefício deu uma alavancada nessa interação, né? Então, temos que ficar atento para isso, porque as relações de trabalho vão mudar, as relações no local de trabalho mudarão, né? E essas relações mudando, vão aparecer novos riscos. Portanto, nós temos que entender como que se faz uma identificação, análise e abordagem de riscos na 4.0 para eliminá-los. Usar os sistemas para fazer modelos e ações de tomar decisão em tempo real, não somente nas ações produtivas, ou seja, qualquer outra ações, mas no gerenciamento de risco. Isso é muito importante. O gerenciamento e a liderança 4.0 na indústria tem que incluir análise de risco, né? Por quê? Porque nós temos no centro de tudo, e eu quero dizer qual é a lição, é a máquina que segue o ciclo do homem e não o contrário. E quando eu tenho o ciclo do homem, eu tenho o comportamento humano. O comportamento humano influi na motivação, nas capacidades de treinamento e liderança, na aceitação social de novos valores e normas que vão acontecer e de contextos situacionais que vão ocorrer nas linhas de produção. Nós precisamos olhar para isso também, né? E nós vamos, então, estamos migrando de um processo hierárquico para um processo holocrático, em que as coisas se autoarranjam, os papéis são requeridos no momento em que a ação tem que ser feita, e as equipes se auto-organizam, os sistemas de produção se auto-organizam, tá? Esses são os próximos passos na transformação digital. É isso que eu tinha que dizer, acho que eu cumpri meu tempo, eu agradeço e vamos fazer o futuro para essa meninada que está chegando aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado.